Paz de Cristo Jesus, estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino. Esse que é um projeto do blog Encorajamento, da Juliana Mene. Eu me chamo Thiago Rodrigues e estamos aqui mais uma vez recebendo mais um convidado, né? A irmã Daiane, que já esteve gravando com a gente, mas hoje ela volta aqui para falar sobre missões. Eu creio que é uma bênção e vai ser uma bênção contribuir para o reino de Deus, contribuindo com conhecimento, com experiência. Eu tenho certeza que vai ser abençoador. Esse projeto Dons a Serviço do Reino tem o objetivo de despertar você, influenciar e talvez te inspirar a exercer o seu chamado para o reino de Deus. Talvez seu chamado esteja adormecido, talvez você nem saiba qual é a sua vocação, mas uma coisa eu tenho certeza, todos nós temos uma vocação, e o Senhor ele despejou o dom em cada um, e o seu dom é para servir ao reino de Deus. Eu tenho certeza que hoje esse programa vai contribuir mais uma vez para com que isso aconteça. Irmã Daiane, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Eu já quero passar a palavra para a irmã se apresentar, para aqueles que não a conhecem, claro. Paz de Cristo, irmãos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Daiane, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Atualmente eu moro em Santa Catarina, não estou no Rio Grande do Sul, mas estou aqui em Santa Catarina já faz em torno mais ou menos de uns 6 anos. Tenho 42 anos, não tenho filhos, né, mas sou casada, lidero na igreja Avinha, trabalho ali com a parte das mulheres, em liderança com as mulheres, trabalhamos também em liderança com os jovens, né? Ajudamos de tudo um pouco, porque, na verdade, a nossa congregação é um pouquinho mais pequenininha, então a gente faz de tudo um pouquinho lá. Mas tem sido bênção do Senhor. Amém, glória a Deus. Geralmente, quando a igreja está começando, né, a gente tem que desempenhar mais de um papel, a gente tem que colaborar com tudo que nós podemos, né? De fato, é muito gostoso esse início, né? Porque a gente se sente bem útil na obra de Deus. Irmã Daiane, eu já queria começar, né, nossas perguntas aqui, que eu creio que vão contribuir para esse desenvolvimento do tema. Hoje nós vamos falar sobre missões, não é isso? Isso. A irmã vai cooperar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é tão importante, né? Eu digo que, na verdade, não é só importante, mas é, de fato, aquilo que a igreja tem que desempenhar na sua essência, na terra, no mundo, né? Eu já queria começar essas perguntas, né, para a irmã Daiane. Irmã Daiane, como é que foi o seu encontro com Deus e como é que você resumiria a sua caminhada com Cristo, desde a sua conversão até os tempos de hoje? Então, como eu havia comentado, né, eu sou do Rio Grande do Sul e eu fiquei morando aqui no Brasil, na cidade de Porto Alegre, até os meus 18 anos, né, quando eu fui chamada para ir para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Até então, a gente não conhece como que é toda a estrutura da Bolívia, a estrutura cultural, e infelizmente, eu não conheci o Senhor de berço, né? Porque muitos irmãos já conhecem o Senhor desde o seu berço, né? Eu não tive vamos dizer assim, essa sorte, esse prazer de conhecer o Senhor desde o berço. Então, eu fui morar na Bolívia. Eu acredito assim, hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é as redes sociais, né? E, inclusive, eu oro muito ao Senhor e eu peço muito para que o Senhor encontre o coração das pessoas através das redes sociais, porque eu me encontrei com o Senhor através das redes sociais. Eu estava na minha casa, eu morava na cidade de Santa Cruz de la Sierra, estudava medicina na época, e eu estava passando por um momento de depressão, assim, um momento muito triste. Sabe, naqueles momentos, Thiago, que a gente até tenta suicídio, muitas vezes, sabe? Que a gente não vê mais saída para nada. Eu era espírita, Thiago, eu era espírita kardecista, estive 7 anos no espiritismo ali, estudei muito, li muitos livros, tanto que eu me lembro que após a minha conversão eu tinha uma estante grande no meu quarto, cheio de livros do espírito, né, de Allan Kardec, Chico Xavier, enfim. Então, a gente sabe, né, que a gente acaba vivendo ali com a venda nos olhos, né, sem realmente conhecer a verdade, porque o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, eu vivi escrava daquilo. E eu senti um vazio muito grande no meu coração, Thiago, muito grande mesmo.
E eu me lembro que a minha pastora, na época, ela falava assim para mim, Daiane, por que você não vai na igreja, né? Eu te convido, tinha encontro com Deus, tinha célula, porque a igreja dela tinha visão celular. E eu sempre falava, não, eu não quero, porque se eu for, eu vou ter que deixar de ir nas festas, eu vou ter que deixar, porque naquela época eu fumava, né? Eu vou ter que deixar de fumar, eu vou ter que deixar de viver uma vida mundana, né? Que a gente sabe muito bem como é que é a vida mundana. Porque nós acreditamos, Thiago, que Deus ele não é alegre, que Deus ele não é feliz, entendeu? E que para que eu tenha que ir ao encontro do Senhor, eu tenha que tirar as minhas alegrias, as minhas felicidades, mas eu não estou tirando a minha alegria, a minha felicidade. Eu estou tirando o que a minha carne se alimenta para me alimentar das coisas que é do Espírito, né? E alimentar-me através do que o Senhor está trazendo na minha vida. Então, eu me lembro muito bem que eu era muito seca em questão, assim, quando me falavam das questões de Deus, né? E eu estava nessa época de depressão, tentativa de suicídio, e aí eu estava no meu quarto, olhando as redes sociais, e quando eu vi, havia um convite da Assembleia de Deus para um congresso, num culto de sábado, acho que era um culto de jovens, se eu não me engano, que nesse culto ia vir um pastor do Brasil lá para Santa Cruz da Sierra para fazer o congresso. E eu me lembro que eu cheguei cedo, Thiago. Eu acho que o culto era 7h30, eu me lembro que 6 e pouco eu já estava lá. Só que a igreja estava muito lotada, muito. Tinha gente até lá fora, tinha. E aí eu me lembro que eu cheguei e a irmãzinha lá da porta, já paz do Senhor, e eu olhei para ela e pensei, eu falei, né, o que é a paz do Senhor? E ela falou assim, venha, amada, vem, e me colocou no primeiro banco lá da frente. E eu falei, e agora? Falei, o que eu faço, né? E daí fiquei ali. Por quê? Porque quando eu abri as minhas redes sociais e eu vi aquele convite, algo queimou dentro de mim. Só que eu não sabia o que era, né? Mas aquilo ardia dentro de mim, como se aquele convite tivesse dito assim, vem, né? E daí eu sentei na primeira fileira de cadeiras, assim, e daí o pastor, eu posso mencionar o nome do pastor? Claro, fica à vontade. O pastor Gilberto Araújo, que ele é de Brasília, né? Ele tem um movimento jovens grandíssimos também, que é o Fire Universitário. E o pastor Gilberto Araújo, ele foi pregar lá no culto da Assembleia, né, fazer o congresso. E eu me lembro que a hora que o pastor Gilberto começou a falar, e ele é um moreno alto, grande, sabe? E aquilo começou a entrar dentro de mim, assim, com uma faca mesmo entra as palavras dele. E eu até me emociono de falar. Glória a Deus. E aí, quando eu estava ali na frente, passou alguns minutos e quando eu me vi, Thiago, eu estava ajoelhada aos pés do Senhor, orando em línguas, que eu nem sabia o que era orar em línguas. O Senhor, naquele momento, já tinha me batizado no Espírito Santo. Então, assim, uma das palavras que eu gosto muito da Bíblia é o Abba Pai, né? Porque, assim, Thiago, nós temos uma geração de órfãos vivos. Nós temos pessoas hoje que elas não têm o amor do pai e da mãe, elas não têm o carinho, elas não têm a presença, né? Hoje as pessoas, elas estão muito, eu digo assim, robóticas, elas vão deixando tudo para lá, tudo vai para lá, aquele momento vai para lá, depois eu converso contigo, depois a gente senta para bater um papo, depois eu te escuto, e a gente começa a perceber que há uma geração muito carente da presença paterna, e eu era muito carente da presença paterna e da presença materna. E naquele momento eu pude sentir o amor de Jesus na minha vida. Isso foi no ano de 2013, Thiago, eu tenho até anotado a minha primeira Bíblia. Foi em agosto de 2013 que eu conheci o Senhor. E em novembro de 2013 eu desci as águas. Dia 24 de novembro, às 8h15, eu desci as águas. Então, assim, foi um encontro único
com Deus. Ali eu pude entender que eu era amada, que eu era respeitada, que eu tinha um pai que me ama e que ele só quer ver a minha felicidade. E ali eu pude entender o que é o reino de Deus, como que funciona o reino de Deus. E desde aquele tempo, assim, desde de agosto de 2013 até hoje, Thiago, eu venho para dizer para vocês assim que foi um tempo de muito amadurecimento com Deus. Eu gosto muito de pregar sobre o amor do Senhor, porque eu vivi esse amor quando eu saí daquela cadeira, dentro daquela congregação, e eu fui parar no púlpito do Senhor, ajoelhada, chorando de soluçar e falando em línguas. Ali eu entendi que Ele me ama. Então, hoje, eu enfatizo muito as redes sociais, eu uso muitas redes sociais para falar do Senhor. Então, eu quero deixar uma mensagem para você que está nos assistindo agora, que se Deus está tocando o teu coração, não deixe de mandar uma mensagem, não deixe de mandar um versículo, ou até um louvor. Às vezes você está escutando um louvor e Deus está falando ali com você, mande para outras pessoas também. Porque eu tenho certeza que o Senhor alcançará essas pessoas através de ti. Mas para que as coisas aconteçam, nós precisamos fazer. Eu costumo dizer, Thiago, que no reino de Deus, nós estamos no departamento de distribuições. Vamos dizer que o reino de Deus é uma fábrica grande, imensa. Qual que é o nosso setor? É distribuição. Distribuir o quê? Distribuir a palavra dele, distribuir o amor dele, distribuir a graça dele, mostrar que a graça dele está sobre todos nós, né? E deixar e tirar as pessoas daquela escuridão, daquela venda dos olhos, porque eu acreditava que eu estava vivendo algo bom quando eu estava no espiritismo. Eu acreditava que aquilo era bom para mim. Mas eu senti um vazio no meu coração. E aquele vazio só foi preenchido com a presença do Abba. Glória a Deus, eu creio nisso. É fascinante, né? Ouvir, vendo as lágrimas rolando, né? E você vê que, de fato, houve um encontro com Deus, houve ali uma mudança radical com Deus, né? A irmã que tinha 7 anos de espiritismo. Não é fácil largar uma outra religião, porque você já tem a mentalidade já mergulhada naquilo ali, você já tem todas as suas compreensões, as suas faculdades mentais já enviesadas para aquilo ali. E aí a gente, ser humano, né, talvez pense assim, é impossível que essa irmã um dia creia em Jesus, creia em Deus, mas ele pode fazer essas coisas. Ele pode fazer esse milagre nas nossas vidas. E é lindo ouvir a irmã falando. É lindo. Gostei também da ilustração, tá? Que nós estamos no reino de Deus como distribuidores, no setor da distribuição. Eu queria pedir para a irmã já passar as redes sociais. A irmã falou que as redes sociais são uma grande ferramenta, eu concordo muito com isso. Eu já queria pedir para que a irmã passasse aí os arrobas aí. No final eu vou pedir novamente, mas já pode passar aí, que eu vou anotar aqui para até já seguir. No caso, você quer... porque, na verdade, assim, eu uso mais as minhas redes sociais particulares, né? Para falar com os irmãos. Então, por exemplo, eu uso as ferramentas que nós temos, Facebook, Instagram, né, WhatsApp. Às vezes eu faço os vídeos online ali, as lives ali, né, os stories. Aí é muito legal também a lista de transmissão, que é uma ferramenta que a gente quase não usa, né? Então, assim, eu coloco ali todo mundo que eu quero que o Senhor alcance, né? Pessoas que às vezes estão afastadas do Senhor, ou pessoas que também estão dentro da congregação, da igreja, mas elas estão entristecidas de alguma forma, e até pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? Então, eu uso essa ferramenta que é a lista de transmissão e coloco ali, né? Vou colocando e vou enviando em nome de Jesus, e Deus vai alcançando. O Instagram é qual? O Instagram? O meu Instagram é o Daya Barrê. Daya, com I mesmo? E o Facebook também. Daya Barreto, né? E o Facebook também. O Facebook é a mesma coisa também. Mesma coisa também. Já pode seguir lá que é bênção. Amém. Irmã Daiane, fala para a gente como é que foi o seu início, né, no despertamento para missões, e como se deu esse interesse de fazer a obra de Deus fora do Brasil. A irmã compartilhou com a gente que teve um período na Bolívia, né, em Santa Cruz de la Serra, não foi isso que a irmã falou? Isso, foram 20 anos, Thiago, lá.
Então, assim, ó, eu fui com 18 anos para Bolívia, né? E eu fiquei lá 20 anos morando lá, né? E desse tempo, desses 20 anos ali, em 2013, então, como eu comentei, eu conheci o Senhor. Então, quando nós estamos, né, no processo de conhecer o Senhor, nós temos esse que nós chamamos de quê? Primeiro amor, né? E o primeiro amor é maravilhoso, porque o primeiro amor é aquela flor que está desabrochando, que você quer trazer todo mundo para Deus. Você quer trazer todas as pessoas que você conhece, que você vê na rua, você vai falar do amor de Deus, que Deus está fazendo na tua vida, como que Ele está te transformando, as promessas de Deus, e você quer trazer essas pessoas para, vamos dizer, para o colo do papai, né? Então, assim, Tiago, quando nós conhecemos o Senhor, nós também temos que saber discernir qual que é o nosso chamado, né? E o nosso chamado, eu costumo dizer que é o que queima o nosso coração. O que você mais sente vontade de fazer, né? No meu caso, eu acredito assim, ó, que Deus, ele mais te usa aonde mais te fere. Aonde te feriu, aonde te machucou, é onde Deus vai te usar. Então, eu tenho um irmão que ele tem dependência química. Graças a Deus, ele já está 8 meses agora sem usar nenhum tipo de droga. Mas o meu irmão, desde os 13 anos, ele foi conhecendo as drogas como maconha, depois passou para o crack, ficou muitos anos no crack, e agora, nos últimos meses, ele estava na dependência alcoólica. Então, eu vi muito sofrimento da minha mãe, porque eu saí com 18 anos, né, de Porto Alegre. Então, quando eu fui para a Bolívia, é um país que tem muita dependência química também. É um país que tem muita cracolândia, né? Muitos usuários de droga. E Thiago, assim, ó, era algo que queimava no meu coração. Era cuidar dessas pessoas. De ir atrás, de saber o que aconteceu, de entender a história. Por quê? Porque eu queria entender o que acontecia com o meu irmão. Eu queria entender por que o meu irmão estava assim e por que há tanto sofrimento no coração dele, né? Porque há tanta escravidão. Então, eu comecei a trabalhar juntamente com os grupos missionários que vinham. Vinha o grupo do Elohim, que é da Bahia, tinha o pessoal, deixa eu ver se eu me lembro o outro nome, peraí. Nossa, faz tanto tempo também, né, Thiago? Peraí. Jocum, então tinha o pessoal da Elohim e o pessoal da Jocum, né? E tinha outros grupos pequenos que também iam. Então eu ia conhecendo eles, então eu estava no meio deles. A gente ia para o lixão evangelizar, né? A gente ia, por exemplo, assim, nas casas das pessoas, a gente ia na Cracolândia, a gente ia embaixo dos becos, assim, onde ninguém ia, a gente ia. E aquilo começou a queimar meu coração. Eu falei assim, Jesus, é isso que eu quero. É isso que eu quero estar nas ruas, eu quero estar orando pelas pessoas, eu quero estar levando a tua palavra, eu quero estar evangelizando, eu quero estar abraçando a pessoa que foi menosprezada, a pessoa que não sente amor. E eu me lembro que uma vez, Thiago, nós íamos nos presídios também. Existe o presídio lá chamado Palma Sola, que a Palma Sola, então, existe o setor dos homens e das mulheres, e nós íamos nesses setores, mas depois, mais para frente, eu explico. E aí, um dia nós estávamos fazendo um evangelismo de rua, e nesse evangelismo, nós descemos, assim, com a pastora e com os outros irmãos, com os missionários, né, até um beco, assim, um beco bem escuro que tinha, cheio de água, de esgoto. E lá no fundo, assim, havia um grupo sentado, homens, mulheres, havia. Daí nós chegamos, nós sempre levávamos um suco, um refrigerante, um pão, né? Algo para eles comerem. E aí nós chegamos e eu me lembro que eu falei assim, né? Eu fui uma das primeiras da frente, eu falei assim, bom dia, como vocês estão? E daí um senhor, mais ou menos de uns 60 e poucos anos, olhou para mim e falou para mim assim, o que você está fazendo aqui? Nunca ninguém vem aqui. O que você quer?
ele falou assim para mim, né? Já com uma questão de defesa, assim, se defendendo, sabe? Tipo, o que eles estão fazendo aqui, né? Será que eles vieram para nos agredir? Será que eles vão fazer alguma coisa contra nós, né? E aí, nós estamos aqui porque nós queremos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, porque Deus te ama. E aí ele começou a chorar. E ele falava assim, Deus não me ama. E aí eu abracei ele, e nós choramos junto durante alguns minutos. E daí eu comecei a ministrar na vida daquele senhor. E Deus, desde aquele momento, Thiago, Deus falou assim para mim, foi para isso que eu te levantei. Foi para isso que eu te trouxe. Para que tu leve a minha palavra aos meus pequeninos. E ali eu soube onde era o meu lugar no reino. Então, até hoje eu exerço o meu chamado. Hoje o Senhor me deu umas ferramentas a mais, que é a medicina, né? Que eu estou dentro de um consultório. E eu consigo ajudar de uma forma mais profunda, mais concreta, meus pacientes também. Mas, assim, tem sido bênção de Deus, porque eu vejo aquela pessoa que estava suja, que estava na Cracolândia, sabe? Que não tinha esperança, que não tinha sonhos. Aquela pessoa que não tinha o amor do pai, da mãe, né? Nem do filho, ou nem da esposa, nem do esposo. De repente, você olha aquela pessoa, um outro ser. É uma pessoa que está se cuidando, que está se amando, que encontrou o nosso Pai amado, que reconquistou o amor da família. E isso é gratificante, não tem outro presente maior, meu Deus, que Deus pode me dar na minha vida. Ver essa transformação das pessoas através do trabalho missionário. Porque eu digo assim, ó, às vezes as pessoas pensam, Thiago, que fazer missões é ter que sair do Brasil e ir lá para fora. Mas o Brasil é um país muito pobre de missões. Nós temos poucos missionários aqui, porque as pessoas querem ir para a Índia, querem ir para Nepal, querem ir para a África, querem ir para outros países. Não, mas o Senhor precisa de pessoas aqui, para que levante mais missionários, né? Às vezes ali na esquina da tua casa tem uma pessoa que precisa de uma oração, precisa de um abraço, de uma palavra. Às vezes um vizinho, às vezes um jovem que está perdido nas drogas precisa de um abraço. Então você pode fazer missões no teu bairro, você pode fazer missões na tua casa, você pode fazer missões em todo lugar que você for. Não tem que simplesmente sair a um outro país, mas aqui o Brasil é um país muito, muito sedento de missões, porque nós vemos, olha, no meu caso, né, no meu chamado para trabalhar com pessoas que têm dependência química, eu gosto muito de trabalhar no sistema penitenciário, eu gosto de trabalhar nos prostíbulos, é porque o Senhor me chamou, eu tenho amor por essas pessoas, e eu gosto, né, Cristo, ele se fez carne, então ele é gente que gosta de gente, né, não tem como eu falar, Tiago, que eu sou filha do rei de Deus e escolher meu irmão, eu não posso escolher meus irmãos, entendeu? Se eu digo que ele é meu pai, eu não posso estar escolhendo. Então, o que Deus me enviar tem que ser feito a obra dele. A gente não pode ficar servos atrofiados, não. Então, hoje nós temos, por exemplo, a Cracolândia. A Cracolândia, ele é um lugar sedento por pessoas que precisam de Deus, pessoas escravizadas, pessoas que vivem escravas do vício. Então, assim, ó, se disponha, vai. Eu não sei se você que está assistindo está no Rio, está em São Paulo, né? Se você tem essa possibilidade, vai atrás, ore, sabe? Se prepare antes, ore, pega o grupo da tua igreja e vai, porque essas pessoas precisam da gente, precisam de nós. E fazer missões é isso, é se entregar para a obra do Senhor, para o chamado que Deus quer que eu faça. Então, assim, ó, Deus, o Senhor quer que eu vá para a direita? Eu vou. O Senhor quer que eu vá para a esquerda? Eu vou. O Senhor quer que eu vá reto? Eu vou. E é assim que funciona. Então, assim, ó, Thiago, eu vim parar em Santa Catarina não porque eu quis ou porque eu escolhi. Foi porque Deus me enviou para cá. Eu não sabia o que Deus queria comigo nessa cidade, porque antes de eu sair da Bolívia, eu também orei, eu pedi o direcionamento de Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá para continuar a tua obra? Porque eu não queria que a obra dele ficasse parada lá em Santa Cruz da La Sierra e não tivesse continuidade aqui no Brasil. Então, nós oramos,
nós pedimos um direcionamento ao Senhor, e o Senhor me deu essa cidadezinha pequena de Santa Catarina que eu estou hoje. E aqui Deus tem levantado grandes pessoas para me ajudar também, e tem colocado dentro do meu consultório pessoas com dependência química. Então, hoje, de todos os médicos que tem aqui, quando vai um paciente, por exemplo, lá no consultório com dependência química, eles, você busca a doutora Daiane que ela vai resolver. Então, eles mandam tudo para mim, entendeu? Porque eu gosto de tratar, eu gosto de cuidar, esse é o meu chamado. Irmã Daiane, é muito interessante o que a irmã está falando, porque, de fato, as pessoas, elas, muitas vezes, se sentem bastante empolgadas para as missões transculturais, né? Aquelas que rompem as culturas e tudo mais, mas muitas vezes elas não estão dispostas a fazer as missões urbanas, que são aquelas que são ali mesmo no seu dia a dia, né? Eu sei que para um missionário, missões culturais e missões urbanas, elas englobam uma mesma situação. O missionário ele está fazendo missão aonde quer que ele esteja, mas é notável, né, que existe uma disposição, como se você for para outras culturas, elevasse o seu nível, né? E aí já é um pensamento, uma concepção errada do que é missões, porque ela não é para autopromoção, né? E enquanto que as pessoas ao lado, às vezes uma igreja é plantada sem propósito em um bairro, e aquele bairro às vezes é carente, aquele bairro às vezes tem pessoas ali que necessitam de um amparo, necessitam de uma palavra, e a igreja está ali na rua falando sobre missões na África, enquanto aquele bairro não é alcançado. É muito interessante a irmã tocar nesse assunto, porque isso toca na essência do tema missões, de fato, porque há uma compreensão muito errada, né, do que é missões. E a irmã bem falou, né? Missões é onde você está, missões é na sua casa, é na sua rua, é no seu bairro, é também em outros países, mas que a gente entenda que nós nascemos para fazer a missão onde quer que nós estejamos, né? Todo cristão, quando se converte, ele é um potencial missionário. Ele tem que ser treinado para ser um missionário, porque a missão é para todos. Jesus, quando comissionou, ele comissionou para todos, ele não distinguiu. Vai ter um ministério apenas de missões e outras pessoas não vão fazer. Não, todos têm que fazer missões. A gente entende que existe aqueles que são mais preparados, mais vocacionados, mas isso não limita ninguém de se lançar para essa obra. Eu entrevistei o pastor Alex Cordeiro e ele fala algo muito interessante sobre a igreja, né? Ele disse que quando plantou uma igreja aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, onde eu moro, ele disse que ele estudou toda a área de Campo Grande. E ele fez um estudo minucioso para saber quais eram as maiores demandas do bairro, para saber quais eram as maiores necessidades, não somente religiosas, né, que é o que a maioria das igrejas fazem, mas e eu não estou aqui criticando, mas é comum as igrejas pensarem apenas no lado religioso, mas as áreas sociais, as áreas políticas, as áreas de infraestrutura, e eu achei muito interessante aquilo. Eles fez um estudo de, não sei, ele disse, mas eu não me lembro, mas foi anos anteriores à plantação da igreja, ele fez estudos sobre o bairro para depois assim plantar uma igreja eficiente no bairro e que atingisse todas essas demandas. Eu acho muito interessante esse pensamento, porque de fato a gente precisa ser estratégico, né? A gente precisa de fato impactar o lugar onde nós estamos, a área onde nós estamos. No caso, por exemplo, assim, é bem interessante o que tu comentou, Thiago, porque vamos colocar assim que a pessoa ela foi ali na congregação, a congregação escalou certos irmãos para ir lá na África, por exemplo, fazer missões, tá? Eles vão lá, ficam um determinado tempo, bênção de Deus, né? Fazem missões lá e quando retornam para cá, para o Brasil, como é que ficaria a continuidade, né, do trabalho? Então, missões, ele não tem um início, meio e fim. Ele tem um início, e o início, e início, e início, e vai indo. Então, a gente não pode atrofiar, né, o dom que Deus deu na nossa vida. Se há um dom, nós temos que florescer, trabalhar, né, se dedicar, porque missões também é você se dedicar, porque quando eu faço missões, eu estou cuidando do outro, né? Eu estou dedicando o meu tempo para o outro. Então, eu vou orar pelaquela vida, eu vou discipular aquela pessoa, né? Eu vou abraçar aquela pessoa
com toda a bagagem que Deus me deu nessa minha caminhada. Então, é muito importante que nós possamos entender que ser um missionário é você cuidar do outro. Se eu não sei cuidar do outro, se eu não tenho empatia pela outra pessoa, então, primeiro eu preciso trabalhar o meu eu, para depois conseguir cuidar da outra pessoa. Porque se eu não consigo, por exemplo, me sensibilizar com a dor do meu irmão, então já não é para mim. Então eu preciso trabalhar isso dentro do meu coração, né? Porque não adianta também eu falar, eu quero ser missionário ou missionária só para mim ir para conhecer outro país, não, né? Porque o missionário sofre, é uma vida sofrida, né? Quando você entra num núcleo cultural daquele país que tu estás visitando, tu tem que respeitar a cultura, tu tem que respeitar a crença, né? Então, assim, ó, lá, por exemplo, na Bolívia, existe a crença da Pachamama. A Pachamama é uma deusa, né? Que é a deusa da terra para eles. Então, tudo que eles compram, Thiago, eles tchalham, eles chamam de tchalhar. Tchalhar é, por exemplo, assim, eu compro um carro, tá? Aquele carro eu vou jogar serpentina, eu vou jogar balão, eu vou jogar fitinha de ouro naquele carro. E daí eu passo 3 dias, eles passam, na verdade, né, 3 dias e 3 noites bebendo, mas é bebendo de cair no chão mesmo. E daí naquilo tem crianças ao redor, olhando tudo aquilo. É muito triste você ver isso. Só que é uma questão cultural, porque a Bolívia é um país indígena, né? Então eles trazem essas culturas muito fortes. Então não é fácil você quebrar essa cultura deles. Você tem que ir entrando devagarinho, devagarinho. Tanto que nós fizemos um Natal uma vez lá, Thiago, numa tribo chamada dos Airoreias. Os Airoreias são aqueles indígenas que não quiseram vir para a parte urbana, né? E preferiram ficar vivendo a sua cultura de forma fechada. Então, nós fizemos uma festa de Natal para eles. Então, nós arrecadamos da igreja cesta básicas, presente, nós levamos médicos especialistas para tratar eles. Então, a ideia era a gente passar um dia todo lá, com os colegas médicos fazendo atendimento médico, com as irmãs fazendo evangelismo, né? Aí tinha o pessoal da intercessão que ia conosco, tinha o pessoal que cuidava as crianças, as irmãs que iam estar cuidando das crianças, e o pessoal da parte social da igreja que ia distribuir, né, as cestas básicas, os brinquedos, os salgadinhos que a gente tinha levado, tudo isso. E infelizmente, Thiago, nessa questão de que, assim, nós chegamos com um caminhão e aí estávamos todos felizes, né, para começar a descer as coisas do caminhão ali, eles abriram os portões, porque daí é um terreno grande, mas ele é fechado, é cercado, então tu não tem acesso lá dentro, né? Os líderes, no caso ali, os líderes dos Airoreias, abriram os portões e nisso, quando a gente estava começando a descer as cestas básicas, as coisas, eles atacaram a gente. Eles vieram para cima do caminhão, começaram a atacar, pisaram em cima das irmãs, derrubaram as irmãs. Algumas acabaram tendo até escoriações, lesões nos braços, nas pernas. As mães instigavam as crianças, as mães falavam assim, vai lá, pega bastante brinquedo, pega o bolo. Aí a gente tinha levado um bolo, assim, eles metiam a mão no bolo e tiravam com as mãos, sabe? Então você tem que ter muita paciência e muito amor para você saber entender que é uma questão cultural. Eles não estão fazendo por mal, eles estão fazendo porque é uma questão cultural deles. É igual as crianças que ficam na rua pedindo, né, as coisas. Às vezes você olha aquela criança e você vai levar um sorvete, um doce, ou talvez até um prato de comida. Eles não aceitam, eles querem dinheiro. Eles falam quinto, que quinto é moeda, né? Eles, não, quinto, eles falam para você. Então, não adianta. Eles não querem saber de comida. Assim, é bem difícil, porque é uma questão cultural. Então, assim, só para resumir, a pessoa, né, o irmão, a irmã que está querendo fazer missões, tem que estar preparado para esse tipo de situações.
Porque se nós formos sair do Brasil e ir para outro país, nós temos que entender a cultura e a realidade desse país para poder primeiro respeitar, né? Porque não tem como eu adentrar e falar, Jesus te ama, aceita Jesus e tá tudo bem. Não é assim. Nós temos que ir devagarinho. Aqui no Sul, nós temos um prato muito conhecido que é chamado carreteiro. Não sei se vocês têm aí no Rio. Carreteiro é aquele, sabe aquele churrasco que tu faz no final de semana? Daí sobra a carne. Daí a gente pica ela bem picadinho, frita com todos os temperinhos na panela, põe o arroz, põe a água e deixa pegar o gostinho da carne no arroz. Só que o carreteiro aqui para nós é tão bom que quando a gente vai comer ele tá muito quente. Então eu costumo dizer assim, ó, que para você chegar nesses lugares, você tem que é como comer um prato de carreteiro, tem que comer pelas bordinhas para não te queimar, porque se tu for pelo centro, tu queima. Entendeu? Boa analogia. Legal, muito interessante. A irmã falando aí me lembrou de uma passagem, né? Lá em Atos, capítulo 18, eu até abri aqui para confirmar. No versículo 10, Paulo estava pregando, né? Fazendo ali missões, né? Na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto era altamente influenciada pela cultura pagã, né? E Paulo pregava com muita dificuldade, pessoas proferiam ofensas contra ele e tudo mais, e Deus, em sonho, meio que dá um refrigério para Paulo, falando para ele que ele não era para ele ter medo, para ele continuar pregando, porque Deus tinha muito povo ali naquela cidade. Né? E eu acho que é com esse sentimento que nós temos que ir para esses lugares. Deus, ele tem povos dentro de cada nação, e a gente precisa ter esse entendimento, por mais que a cultura seja uma cultura muito diferente da nossa, muito peculiar, muito pagã, como era de Corinto, uma das mais pagãs, eles faziam cultos ali muito pagãos mesmo. Então a gente entende que de fato Deus ele tem povos em cada nação, ele tem os seus escolhidos, ele tem pessoas, ele quer salvar pessoas em todas as nações. E a gente precisa ter essa convicção, né, de pregar o evangelho, seja para quem for, em todas as nações, com essa cautela, claro, com esse cuidado, com essa sensibilidade que é importante, mas entendendo que Deus está conosco e está nos ajudando, auxiliando. Glória a Deus. A irmã já deu ali uma pincelada, mas eu queria talvez aprofundar um pouco mais, né, em detalhes, como é que foi realizado esses trabalhos na Bolívia, né? Quais foram os resultados e aprendizados que a irmã teve nesses anos na Bolívia? A irmã já falou um pouco da experiência que teve lá, mas eu gostaria de saber, né, quais foram ali específicos os trabalhos, os resultados que a irmã estimava e quais eram os aprendizados ali que a irmã tirou desses trabalhos. Muito interessante a tua pergunta, Thiago, porque enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando que uma das coisas que eu tinha muito antes de conhecer o Senhor e antes de fazer missões era a murmuração. Eu reclamava muito da vida, eu reclamava muito das coisas. Então, às vezes estava chovendo, eu reclamava, estava calor, eu reclamava. E quando eu comecei a conhecer a realidade das pessoas, né, a necessidade delas, foi aonde o meu coração começou a ser tocado. Eu mencionei um pouquinho mais atrás sobre a questão do sistema penitenciário, né? A Bolívia, nós temos um sistema penitenciário lá chamado Palma Sola, e eu não sei te dizer o número de detentos que tem hoje, mas a Palma Sola, ela funciona da seguinte forma. Tem o pavilhão masculino e o feminino, tem o aberto e o fechado, como tem nos outros presídios também, né? E nós íamos nos regimes semiabertos. Então, assim, ó, é uma cidade lá dentro, é uma coisa, assim, surreal mesmo, é uma cidade que tem tudo, tem supermercado, tem borracharia, tem uma espécie como de um banco lá, porque eles trocam muitas coisas lá, Thiago. Por exemplo, assim, eu tenho um colchão, eu vou trocar por tal coisa, e assim era, né? E dentro desse sistema penitenciário, como a Bolívia é conhecido por um país de tráfico, né, que a gente sabe que o tráfico é muito grande lá, por causa das nossas fronteiras que nós temos aqui no Brasil, que uma está no Mato Grosso do Sul e a outra está no Acre, tá? Então, há controles, obviamente, né, mas infelizmente às vezes acaba escapando uma coisa ou
outra, né, passando por ali. Então, nós temos muitos brasileiros lá na Palma Sola, tanto mulheres como homens. E quando, assim, ó, quando nós vamos visitar esses lugares, nós temos, principalmente nós mulheres, nós temos que ter a sensibilidade, primeiro, das nossas vestimentas, né? Que é uma coisa muito importante. Você não pode vestir certas roupas, né? Você tem que vestir roupas mais soltas. Outra coisa muito importante é não usar perfume, nem o homem e nem a mulher, porque aumenta muito o libido dessas pessoas. Então, elas estão encarceradas, já estão fechadas, sem nenhum contato, né, íntimo, vamos dizer assim. Então, nós acabamos tendo todo esse tipo de cuidado. Segundo cuidado, quando vai orar, não ore de olhos fechados, né? Ore de olhos abertos, observando o que está acontecendo ao seu redor, porque pode haver alguma manifestação, né? Então você tem que estar muito atenta e atento às coisas que está acontecendo, né? E principalmente também não usar nenhum tipo de acessório que possa produzir um roubo ali, ou até quererem te puxar e te machucar, né? Por causa daquele acessório. Então tem que ter muito cuidado. Então, quando nós íamos visitar a Palma Sola, eu estou te falando no ano de 2017, 2015, nós tínhamos em torno ali de uns 35 a 38 homens, nós tínhamos na Palma Sola, e na área masculina. E no pavilhão feminino, nós tínhamos em torno de 17 a 20 mulheres. Os homens, Thiago, eles são mais por tráfico de drogas, né? Que eles estão ali, a maioria por tráfico de drogas, né? Alguns foram mulas e acabaram trazendo as drogas dentro, e outros foram por trazerem as drogas no carro ou tentarem passar aqui para o Brasil, enfim, e acabaram sendo presos em território brasileiro, boliviano, perdão. E as mulheres já é mais pesado. As mulheres é aliciamento de menores, esquartejamento, morte, a mulher é muito pesado. E assim, e tem uma coisa das mulheres que eu nunca tinha pensado, assim, que é uma coisa que às vezes a gente acha que é muito normal também, porque quando eu ia lá visitar as mulheres, elas me pediam muito, sabe o quê? Materiais íntimos, por exemplo, absorvente, que é uma coisa que no sistema penitenciário é caríssima, é difícil de você conseguir. Então, assim, eu penso, imagina, nós mulheres, nós temos acesso à escova de dente, ao shampoo, a coisas normais que a gente usa no dia a dia, né? Pois é, e eles não têm lá, é ouro para eles. Então, isso chega lá, ou eles trocam por cigarro, ou acabam trocando por outra coisa. E quando nós chegamos na ala masculina, os meninos lá, né, que a gente foi conhecendo eles, todos os brasileiros que viviam lá, eles contavam para nós que, pelo fato de eles estarem em outro país, eles eram muito rejeitados. Então, o preço para eles pagarem colchão, para eles pagarem um cobertor, era muito mais caro do que o preço que o boliviano pagava. Mas isso é interessante porque é em todo o país que funciona assim. Por exemplo, Thiago, você vai visitar a Bolívia. A Bolívia é um país que faz parte do Mercosul, então você não precisa do teu passaporte, com a tua carteira, com o teu RG, você entra lá, bem tranquilo, você vai passar a fronteira, eles vão te dar um carnezinho lá, carimbadinho, para a tua entrada no país. Quando você sair, Thiago, você vai pagar um valor absurdo pela tua saída, enquanto o boliviano paga mais barato. É a mesma coisa a faculdade. A faculdade para nós, estrangeiros, era um preço, e para o boliviano era mais barato. E assim funcionava no sistema penitenciário também. As coisas eram mais caras para eles lá dentro, porque eles eram estrangeiros. Então, para o próprio boliviano ali, era tudo mais barato. Então, eu me lembro que eles pediram para nós fogão, eles pediam, porque dentro da cela é uma casa. Principalmente quem está envolvido bastante com o tráfico, com tudo isso, eles são bem beneficiados lá dentro. Então, eles têm casas lá que tem piscininha dentro, que tem ar-condicionado, que tem televisão, porque são pessoas que são beneficiadas pelo tráfico, né?
E no caso dos brasileiros, faltava muita coisa lá na cela deles. Então, a cela não é fechada, é uma casinha, tá? Tipo assim, são várias casas de 2 pisos. Então, tem a casa embaixo e a casa em cima. Daí dá a volta na quadra, casa embaixo, casa em cima, e assim vai indo. Várias casinhas, casas grandes, casas pequenas, algumas coloridas, pintadas, outras não. E eles não vivem fechados, em cela, nada. Eles abrem a porta, tem o campinho de futebol ali na frente, daí mais lá no fundo tem o consultório médico, daí tem o mercadinho, coisas assim. Só que tudo é troca, né? Tudo vai trocando. E daí eles pediram para nós, quando nós começamos a visitar e conhecer a história deles, eles pediram fogão, pediram garrafa de gás e pediram panela. Então, juntamente com a igreja ali, os missionários, né, nós conseguimos juntar, fazer as cestas básicas e levar para eles lá. E daí nós levamos a palavra do Senhor, muitos aceitaram Jesus ali dentro do sistema penitenciário. Então, foi um tempo muito intenso lá dentro, né? Porque assim, ó, Tiago, é uma sensação boa e ao mesmo tempo que você fica receosa. Porque eu pensava assim, eu olhava aqueles muros altos, grandes, e a Palma Sola, ela é imensa, então ela tem vários pavilhões, assim, e eu olhava e pensava assim, meu Deus, e se der uma rebelião aqui? É só o Senhor para me cuidar, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no setor masculino, porque daí é uma portinha, uma celinha assim, tu abre aquela portinha de ferro e aquilo dali é um mundo lá dentro. E daí nisso, os irmãos que estavam lá, porque muitos já tinham aceitado Jesus, já estavam fazendo culto na cela deles lá, era uma bênção de Deus. Eles sabiam quando a gente ia buscar eles, porque tinha um dos irmãos que tinha telefone, então a gente conseguia manter contato. E daí a gente avisava, eles iam buscar a gente lá na cela, lá na frente, na portinha que abria para adentrar o pavilhão masculino. Porque senão a gente se perdia. Porque na hora que tu entra, Thiago, eles te pegam no teu braço e começam: ô tia, me dá uma moeda. Ô tia, tem isso, tem aquilo. Eles vão pedindo para você. E enquanto você vai caminhando, eles vão pedindo atrás de ti. E eles te levam para um lado e para o outro. E pior se você é mulher, né? Então tem que ter muito cuidado. Então eles vinham buscar a gente na porta e nos levavam até lá o setor onde eles estavam. E a mesma coisa no setor feminino, né? Só que, assim, o trabalhar com as mulheres, ele foi um pouco mais difícil, porque as mulheres, elas não dão muita abertura para nós, né? Nesse caso, como elas estão lá, elas mais pedem as coisas, mas a gente ia lá, nós evangelizávamos, conversávamos com ela, né? Mas o trabalho houve mais frutos, Thiago, quando nós íamos para Cracolândia. Aí nós conseguimos fruto, porque assim, ó, nós começamos a fazer alianças com pastores de centros de reabilitação, porque eu penso assim, ó, tá, nós vamos lá, nós vamos orar, nós vamos apresentar Jesus, aquela pessoa se apaixonou por Jesus, aceitou Jesus e quer sair da vida, o que eu vou fazer com ela? Né? Para onde eu vou levar essa pessoa? Então, nós começamos a fazer alianças com pastores que têm centros de reabilitações, né? E daí a gente levava essa pessoa para esse centro de reabilitação, para essa casa terapêutica, e daí nós acompanhávamos ela durante muitos meses ali, e daí nós conseguimos ver o desenvolvimento de vários irmãos e a cura de vários irmãos, né? Muitos voltaram para suas esposas, reconquistaram sua família, estão trabalhando, né? Então foi assim, eu posso te dizer que foram esses anos de muitos frutos mesmo para o Senhor, na parte da Cracolândia, né? O trabalho que a irmã realizava na Bolívia era por conta própria ou era vinculado a alguma instituição? Tinha algum apoio de alguma instituição? Não, o trabalho que eu exercia era por conta própria mesmo. Eu tinha a congregação que eu congregava lá, que era Iglesia Cristiana de la Libertad, né?
Então, assim, o pastor e a pastora, eles davam total autonomia para que eu vá e esteja juntamente com os outros missionários. Então, eu acompanhava o pessoal da Jocum, o pessoal da Elohim e outros grupos pequenos de missionários que iam nos visitar lá e tinham a curiosidade de conhecer como era a cultura, né, e o campo missionário da Bolívia. Então, eu ia de forma própria mesma, eu e Deus e a coragem. A irmã não era vinculada a nenhum desses grupos, mas acompanhava esses grupos, né? Eu Então, acompanhava. era um meio autônomo, legal. Caramba, isso torna tudo ainda mais, mais fantástico, né? Mais gracioso da parte de Deus. Muitas pessoas se dizem chamadas por Deus, né, para fazer as missões em outro estado e até outro país, mas elas não se voluntariam em atividades simples nas suas próprias igrejas. A gente falou um pouco disso, né? O que a irmã pensa sobre isso? Tiago, é muito simples. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Se eu não conseguir servir o outro dentro da minha congregação, eu não vou conseguir servir o outro lá fora. E servir o outro não é só eu ter uma liderança, ou eu ter um cargo, ou eu estar no púlpito da minha igreja. Não, servir ao outro é desde o servir de levar uma água, né, de mandar uma mensagem, saber como que você está, em se prontificar em fazer uma oração pelaquela pessoa, ou acompanhar ela por um determinado tempo. Nesse início de tudo, que eu digo assim, que é as raízes que estão criando profundidade, é onde Deus vai te preparando, é onde Deus vai te mostrando o que é que Ele quer que faça. É muito importante que o irmão ou a irmã que queira, né, estar fazendo missões, faça a seguinte oração, dizendo ao Senhor: eis-me aqui para a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Né? É aquilo que eu estava falando anteriormente. O Senhor quer que eu vá para a direita, eu irei para a direita. Quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Sabe, Tiago, eu me lembro que quando eu conheci o Senhor, eu andava nas ruas da Bolívia e o Espírito Santo falava comigo e o Espírito Santo falava assim: ore pelaquela pessoa lá. E eu sem conhecer a pessoa. Eu chegava e falava assim: oi, tudo bem? Então, meu nome é Daiane, né? E imagina você num país que você mal sabe falar o idioma, né? Meu nome é Daiane, no meio da rua. E eu senti no meu coração que eu queria orar por você. Deus falou tal coisa de ti, faz sentido, você está sentindo isso? Daí a pessoa ia se abrindo. E eu orava no meio da rua. Sim. Né? Então, assim, isso é você fazer a vontade de Deus. Isso é você seguir o que Deus quer para a tua vida. Porque eu vou deixar um testemunho bem rápido aqui também, porque eu sei que o nosso tempo tá bem apertado, mas assim, ó, eu não sei se os irmãos conhecem o Rodolfo Abrantes, né? O Rodolfo Abrantes, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá na Bolívia, ele participou dos projetos que eu participava, né? Ele foi na Cracolândia conosco, ele foi. Então, assim, tinha um congresso do Rodolfo Abrantes que ele ia fazer na nossa igreja. E o pastor me escalou para ficar na porta, recebendo os irmãos ali com o pessoal do diaconato. Amém, Jesus, então vamos trabalhar para o Senhor. E eu me lembro que, assim, ó, naquela época eu não tinha o uniforme completo para poder estar na porta junto com as irmãs, mas eu tinha 50 bolivianos na mão, e 50 bolivianos na época era em torno de R$ 25. E eu morava num lugar onde havia muitos hospitais e muitas farmácias. E no fundo dessa rua, onde havia o hospital e a farmácia, havia um brechó. Então, o que eu pensei, Thiago? Eu vou passar lá e vou comprar a roupa que eu preciso no brechó e vai sobrar um dinheirinho para mim e tá jóia, graças a Deus e amém, Jesus. Então, estava indo, era um dia chuvoso, estava passando naquela rua, então havia muitos hospitais, do outro lado da rua havia farmácias e funerária havia. Então, eu estava passando ali com o guarda-chuva e quando eu olhei assim para o meu lado direito, havia dois rapazes. Um que era um senhor, mais ou menos, de em torno de uns 50 e poucos anos, e o outro um rapaz de 20 e poucos anos. E na hora que eu passei, Thiago, como estava chovendo, eles estavam sentados, a farmácia estava fechada, porque era cedo ainda, era de manhã cedo, eles estavam sentados ali na frente da farmácia, embaixo de um toldinho, assim, para se proteger da chuva. E eles estavam conversando um com o outro, de frente para o outro, assim. Quando eu passei, o Espírito Santo falou assim comigo: vai lá e compra algo para eles comerem. E naquele momento eu relutei com o Espírito Santo.
Eu pensei assim, não, Deus, eu tenho 50 bolivianos, eu preciso comprar lá minha roupa para o congresso do pastor Rodolfo, que vai vir pregar na minha igreja esse final de semana. Como é que eu vou comprar, Deus? Eu não tenho dinheiro. E continuei caminhando em direção ao brechó que eu estava indo comprar roupa. E novamente o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá e compra algo para eles comerem. E aí eu comecei a chorar no meio da rua. E falei assim, Senhor, o que eu faço? Mas o Senhor está mandando eu ir, mas eu vou. Falei assim, eu vou na fé. Fui e voltei, Thiago. Antes de eu descer aquela ruazinha onde eles estavam sentados, debaixo do toldo da farmácia, havia um hospital grande, e do lado do hospital tem tipo uma lanchonete. E eu fui lá e comprei. E pedi para colocarem uns lanchinhos, pastel e tudo, e pedi para colocar em 2 sacolinhas diferentes. E daí fui descendo a rua chorando, com aquele guarda-chuva na mão, e falando, ai, Deus, só o Senhor para me pedir isso. E fui chorando, indo em direção a eles. Tiago, quando eu cheguei, eles estavam conversando, eles pararam, olharam para mim, e eu falei assim, bom dia, eles, bom dia. Eu falei assim, isso é para você? Estendi a mão para o jovem. E estendi a outra sacolinha, falei, isso é para o Senhor. Quando eu virei as costas, Tiago, o mais velho, o senhor mais velho, falou para o jovem, falou para ele assim, viu como você não precisa roubar para comer? Porque Deus supre todas as tuas necessidades? Uau, glória a Deus. Então, naquele momento, aquele senhor estava evangelizando aquele jovem. Então, assim, o que eu quero dizer para quem está nos assistindo? Não vá contra o que Deus te pede. Se Deus está te pedindo, é porque Ele precisa de ti. É como na medicina. Para mim operar, eu preciso do cirurgião e do bisturi. Eu sou o bisturi, o cirurgião é o nosso pai. Amém. É Ele que guia, é Ele que faz. Então, assim, não adianta a gente querer fazer missões e não viver o que Deus quer para a nossa vida. Então, é Ele que vai te direcionar as coisas que o Senhor quer, porque Ele sabe aonde Ele precisa de ti. Amém. A irmã falando aí, eu lembrei de outro texto. A gente sempre está acostumado a ouvir a história de que Davi ele acertou a pedra na testa de Golias e derrubou Golias e, poxa, legal, né? E Deus vai derrubar seus gigantes. A gente sempre está acostumado a ouvir essa história de Davi, né? Mas tem uma história que é um pouco fascinante, que eu gosto muito de Davi, que é quando ele é chamado por Saul para tocar no reino, né? Saul pede que chame um homem que seja cheio de Deus, né? Que não somente toque, mas que seja cheio de Deus. Na verdade, essa é a descrição que dão de Davi para Saul, né? Não é. Olha, eu conheço um que toca harpa e ele é cheio de Deus. E aí isso me leva a refletir de como nós temos que estar quando Deus nos chamar, né? Davi, antes de ser um músico habilidoso, um poeta fantástico, onde a gente vê isso nos Salmos, Davi ele era um instrumento nas mãos de Deus, na sua intimidade, nos seus bastidores. E aí quando Deus o chama, né, para a sua grande vocação, para quando Deus chama para a sua grande missão, isso é testificado pelas pessoas. Ele era um instrumento antes mesmo de tocar o instrumento, e é isso que o levou a tocar o instrumento. Saul poderia chamar os melhores músicos do reino, e ele tinha músicos no reino, né? Mas ele chama lá o pastor de ovelhas, que antes mesmo de ser um cara habilidoso no seu instrumento, ele já era um instrumento na mão de Deus, e isso era reconhecido pelas pessoas, né? Então é importante a gente ter essa concepção antes mesmo das nossas habilidades ou daquilo que a gente conhece, né, ou daquilo que a gente sabe, tem como conhecimento, a gente precisa ser um instrumento disposto a ser usado por Deus. Irmã Daiane, a irmã vê diferença entre missões e ação social? Como é que é isso para a irmã? Olha, é assim, ó, anteriormente, quando eu estava só estudando medicina, né, eu fazia mais as missões, né? Hoje, como eu trabalho dentro de um consultório médico, então eu acabo unificando as duas coisas, né? A ação social com a missão, né? Porque para que eu faça algo para o outro, foi que nós falamos, nós temos que estar disponível para fazer. Mas é muito interessante porque a ação social é uma ação. Você vai lá, faz, pronto, acabou. A missão não. A missão não é só você ir lá e acabou. A missão ela tem continuidade.
Você tem que dar continuidade naquele trabalho que você está exercendo, que você está fazendo, né? Então, hoje, eu consigo unificar as duas coisas. Quando eu trabalho juntamente com as assistentes sociais aqui do município, por exemplo, que nós fazemos visitas, né, nas casas dos pacientes, aí eu já aproveito para olhar como é que é a casa, como é que é o âmbito que vive aquela pessoa, qual que é a necessidade daquela pessoa. E não estou falando de necessidade econômica, estou falando de necessidade emocional, né, de o que está faltando ali. Por que aquela pessoa está vivendo naquela situação? Porque tudo tem uma raiz de início, Thiago, né? Então, se a pessoa ela está naquela situação, é porque algo levou ela a estar assim. Então, a gente tem que buscar a raiz lá atrás, o que aconteceu. Então, hoje eu consigo unificar as duas coisas de forma maravilhosa. Então, quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, de ação social, e eu vejo que há necessidade de ter uma continuidade, saia a médica Daiane e entra a missionária ali para fazer a missão naquele bairro, naquele lugar que está precisando. Glória a Deus. É um pouco do que a irmã já falou, né? É unir aquilo que queima no seu coração, aquilo que já é uma vocação natural da irmã em prol do reino, né? E eu acho que as ferramentas, elas são inúmeras, né? A irmã falou sobre as redes sociais, são excelentes ferramentas. Eu comecei um projeto de gravar vídeos agora no Instagram, ainda está um pouco tímido, mas já gravei 2 vídeos e eu entendo que todo recurso que a gente tem como ferramenta para propagar a palavra de Deus, ele deve ser usado. Ele deve ser usado. E eu acho que a gente não pode negligenciar, né? A gente não pode fugir daquilo que Deus coloca em nossas mãos e nos capacita. Glória a Deus. Exatamente. Um dos maiores missionários aí que nós mencionamos também foi Paulo, né? Paulo que implantou a igreja primitiva. Então, assim, se Paulo ele não fosse ousado, Tiago, de ir atrás, de fazer, né, de buscar e de ensinar, e como tu mencionaste alguns minutos atrás, né, quando ele foi lá levar a palavra, né, as boas novas de Jesus, o que aconteceu? As pessoas vaiaram ele, não gostavam dele, entendeu? Porque eram pessoas pagãs, elas viviam sobre os deuses delas. Então, assim, vai acontecer. Não é que eu vou, por exemplo, eu sou missionário, eu vou lá e eu vou fazer a obra e vai dar tudo certo. Não, às vezes a gente se encontra com uma barreira, seja uma barreira cultural, uma barreira religiosa, ou até uma barreira sentimental, emocional, espiritual, e a gente tem que ir cavucando e quebrando aquilo de pouquinho a pouquinho, até conseguir adentrar no coração da pessoa. Porque, por exemplo, assim, vamos dizer que Paulo se acovardasse e não fizesse, nós não teríamos as cartas de Paulo. E outra coisa, entrando nas redes sociais, hoje nós temos essa ferramenta. É uma ferramenta maravilhosa. Nós estamos falando aqui, mas quantas pessoas vão nos escutar? Pessoas que moram fora do Brasil, né? Então, antigamente nós não tínhamos isso. No meu tempo, eu tenho 40 e poucos anos, eu não tinha internet na minha época de infância, era tudo na cartinha, era. E a mesma coisa no tempo de Paulo. Então, eles escreviam as cartas, né? Saudações, tal, escrevia lá para Filemon e tudo, e mandava a carta. Lá o irmão recebia, lia e fazia conforme era solicitado, era pedido, e também glorificavam a Deus juntos sobre as bênçãos que um e outro estavam recebendo, né? Mas hoje, em questão de segundos, eu mando um oi ali, você está no Rio de Janeiro, eu estou em Santa Catarina, entendeu? Nós estamos conseguindo nos comunicar. Então, imagina, se entrar mais uma pessoa aqui, pode estar lá fora do Brasil. Quando que nós, antigamente eles tinham essas ferramentas, eles não tinham, hoje nós temos, então nós temos que fazer o quê? Usá-las, porque infelizmente as redes sociais, né, Thiago, hoje em dia elas oferecem muitas coisas boas e coisas ruins, então nós temos que saber filtrar o que os nossos olhos estão vendo para levar ao nosso coração, né? Eu também, apesar de eu ter ser dessa era também da tecnologia, mas eu também vivi a época que não tinha tecnologia, né? Então eu também peguei essa transição e eu sou da época que não tinha celular, que não tinha redes sociais e a comunicação era mais precária, né? E eu costumo dizer que as cartas, né, de Paulo, as cartas dos apóstolos, né, mas Paulo que mais usou desse recurso, era a tecnologia disponível na época. E Paulo usufruiu dessa tecnologia e foi de suma importância porque graças a isso, hoje nós temos acesso a esses registros, né, daquilo que Paulo transmitiu, que eram verdades
espirituais eternas, né? Que hoje a gente usa como base para a igreja. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela tecnologia. Eu sou suspeito em falar porque eu sou estudante de tecnologia, então eu vou puxar a sardinha sempre para a tecnologia. A tecnologia não é do diabo, na Não, verdade, nós é que precisamos usar da forma correta e para. exatamente. Então vamos continuar. Irmã, Daiane, como é que chegavam os recursos de suprimento para sustento pessoal e dos projetos? Então, assim, ó, Thiago, eu não tinha uma igreja que me mantinha em missões, então eu tinha que trabalhar, né? Então, eu me formei em 2013, mas eu só obtive, até quem tiver interesse de ver a outra entrevista, né? Eu só obtive meu diploma bem mais tarde, porque daí eu tive que parar os estudos e tive que começar a trabalhar. Então, eu trabalhava num restaurante de comida brasileira, lá em Santa Cruz de la Sierra, onde hoje é dos meus pastores, mas então foi uma benção. Eu trabalhava ali e me mantinha dessa forma. Então, os recursos eram gerados de forma de conta própria, né? De forma própria. Ou seja, além da irmã trabalhar para o sustento, ela trabalhava também Para a missão. para a missão, né? Ou seja, Uhum. trabalhava também para o patrocínio da missão. A irmã era a própria patrocinadora da missão. Glória a Deus, glória a Deus. E isso, a cada vez que a irmã fala alguma coisa, traz uma nova informação, eu vejo que de fato é um grande ministério da irmã. Amém. Como é a relação de um missionário com a sua família? Essa pergunta é muito interessante, que eu já fiz ela para outros missionários, né? E a perspectiva de cada missionário é interessante, porque apesar de ter uma mesma essência, cada um traz uma informação diferente. Vai ser legal ouvir a irmã falando também sobre isso. Como é que é a relação de um missionário com a sua família, igreja de origem e amigos, à distância? Qual a importância de saber lidar com esse distanciamento em prol do chamado? E aí eu queria só frisar um ponto aí, que talvez essa seja a maior dificuldade de uma pessoa que tem o desejo de fazer missões, que é desapegar, né? Desapegar, talvez, quando se trata de uma viagem para outro país, desapegar de uma vida no seu país de origem, desapegar, às vezes, de um contexto da sua igreja local, e aí o mais profundo ainda, né? Desapegar da sua família, talvez, né? Muitos têm que abrir mão, muitos têm que se distanciar. Para a irmã Daiane, como é que foi isso? É muito interessante essa pergunta e eu quero começar a respondê-la quando Jesus foi encontrando os seus discípulos, né? Então, quando Jesus ele foi chamando cada um, eu me colocando no lugar deles, imaginando que eles tinham pai, mãe, alguns até esposa, né? Filhos, eles deixaram tudo para seguir ele. Então, missão é isso, primeiramente, é deixar tudo para seguir ele. É difícil? É. Porque assim, Thiago, quando eu fui me batizar, que eu comentei anteriormente, que eu me batizei em 2013, né? Infelizmente, no dia do meu batismo, a minha mãe não aceitou o meu batismo. Caramba. Então, assim, eu tive vamos dizer assim, uma negativa muito grande da minha mãe, porque a minha mãe, ela não gostava de pessoas cristãs, ela nunca gostou, né? Hoje eu já tenho a minha mãe diferente, depois de muitos anos na minha caminhada com o Senhor, ela já lê a Bíblia, ela já aceitou Jesus, só falta ela descer as águas, que é o que eu estou esperando com muita fé no Senhor que isso aconteça. Mas quando eu comentei, eu liguei para ela, né? Eu estava trabalhando lá no restaurante de comida brasileira, eu trabalhava no caixa do restaurante, fazendo as notas fiscais, porque as notas fiscais na época eram manuais. Então, nisso, eu peguei e liguei para minha mãe e falei: mãe, hoje, às 8 horas da noite, eu vou me batizar. Daí ela falou assim para mim: tá bom, então, filha, obrigada, e desliguei o telefone com a minha mãe. E aí eu terminei meu trabalho, era em torno de 3 horas da tarde, a hora que eu terminei meu trabalho, e do lado ali do restaurante tinha um salãozinho de beleza ali. Então eu fui naquele salão para mim fazer a minha unha, coisa que mulher tem, né? De arrumar, de querer estar bonita para o batismo, né? E daí, nisso, no momento que eu estava ali fazendo as minhas unhas, eu comecei a receber ligações da minha mãe.
Mas, Thiago, sem te exagerar, eu acho que foi umas 150 ligações dela e umas 40 e poucos mensagens, falando que não era para mim me batizar. Se eu me batizasse, eu esquecesse que ela ia ser minha mãe, que ela não me queria como uma filha cristã, ela preferia ter uma filha na rua do que ter uma filha crente, e falou um monte de coisa. Então, ali, hoje eu entendo, na minha caminhada com o Senhor, que ela foi boca, infelizmente, de Satanás para tentar me entristecer, né? E para que Desculpa interromper, irmã. Uma pergunta: a influência da religião espírita vem da família, vem dela? Ah, vem dela, vem dela. Então eu acredito que ela foi com boca de Satanás mesmo para me entristecer, para que eu não me batize. Daí eu liguei para o meu pastor, que é o pastor Gilberto Araújo, né? E eu liguei para ele e falei assim, pastor, está acontecendo isso. Ele falou assim, filha, você tem certeza que você quer se batizar? Porque isso é um compromisso muito sério que você vai fazer com Deus, né? Se você está com dúvida, melhor não faça. Ele falou para mim, daí eu falei, não, eu tenho certeza. Daí eu me lembro que naquele dia eu me ajoelhei ali no chão, na rua mesmo. Me ajoelhei e eu falei assim, Senhor, se eu tiver que negar a minha mãe para tê-lo na minha vida, eu farei, porque o Senhor está acima de todas as coisas. E aí eu comecei a chorar, e nisso, agora que a minha pastora foi ali, me abraçou, né, me consolou, falou para mim, seja forte, seja corajosa, e vai. E fui, Thiago. Foi uma bênção de Deus, eu desci as águas em novembro de 2013, eu tenho até anotado o horário, que foi às 8h15 da noite, e foi algo assim que quando eu mergulhei, naquele momento, assim, quando eu mergulhei, parece que passou um flash em questões de segundo da minha vida, sabe? Muito rápido. E aí, quando eu subi, eu me senti uma nova pessoa, né? E eu sabia que dali para frente tudo seria diferente, tudo seria novo. Então, assim, eu tive que, para estar com o Senhor, negar a minha família, né? Negar a minha mãe. Nós ficamos meses sem conversar, sem nos falar. Mas como eu sabia que eu estava trabalhando também e que eu era mantida pelo meu trabalho, né? Então eu descansei no Senhor e eu falei, o Senhor vai me ajudar, porque minha mãe também me ajudava economicamente com algum valor cada mês. Mas aí o meu pastor e a minha pastora me acolheram, me ajudaram muito nessa época. E foi bênção de Deus, assim. E hoje eu tenho a minha mãe diferente. Hoje ela já aceita, hoje ela já participa, hoje ela já vai na igreja, mas foi difícil naquele momento. E eu também fiz porque eu tinha o meu irmão dependente químico nas drogas, né? E eu sabia que ele ia precisar em algum momento de mim, de uma forma diferente, olhando para ele com um olhar mais de amor, né? Um olhar mais de irmão e não um olhar tanto crítico, com tanta raiva, com tanta dor que eu tinha no meu coração por ele fazer a minha mãe sofrer por causa da dependência química. E da questão, assim, dos meus amigos, Thiago, depois que eu tive aquele encontro com um senhor que foi na Assembleia ali, né, naquele congresso que teve na Assembleia, eu me lembro que eu cheguei em casa, foi muito engraçado, eu cheguei em casa de noite assim, né, e eu liguei para minhas amigas e eu falei para elas assim, oi, tudo bom? Elas, oi, ô Daiane, vamos sair, tem uma festa agora de noite. Daí eu falei assim, viu, sabe o que é? Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu fui lá na igreja e eu aceitei Jesus. Daí eu tenho um cri, 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 tipo assim, sabe? Quê? Você aceitou Jesus? Falaram para mim. Que coisa horrível, que coisa brega, isso aí é coisa de velho. Começaram a falar para mim, não, bora sair, bora festejar. E eu, não, agora eu sou do Senhor. E daí no outro dia, Thiago, eu fumava, né? Então, quando eu fui aquele dia na igreja, eu estava fumando naquele dia no culto. Daí eu saí, né? Liguei para minhas amigas, tal, me convidaram para sair, eu não saí, não fui. E no outro dia de manhã, antes de eu ir para a faculdade de medicina, eu estava tomando um cafezinho e fui acender um cigarro. Quando eu acendi aquele cigarro na mão, eu peguei e falei assim, eu falei, Deus, eu não quero mais isso daqui. Se eu te aceitei para minha vida, eu quero tudo diferente agora. Não quero. Daí eu peguei e joguei o cigarro fora. Daí eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, me mostra se tem alguma coisa que o Senhor quer que eu mude. E naquele dia eu transferi um paciente, Thiago, para o hospital oncológico. E chegando lá, eu vi um outro paciente pós-quimioterapia de câncer de pulmão. Então ali o Senhor já me deu a resposta que eu precisava, entendeu? Então, desde aquele momento, eu apertei ali o cigarro e coloquei fora e falei,
partir desse momento eu não coloco nem mais um cigarro na minha vida. Então, foi assim que foi indo. Houve essa negativa da minha mãe, né? Mas, graças a Deus, hoje tem sido bênção. O Senhor, ele troca o nosso âmbito, né? Ele troca, vamos dizer assim, os lugares que a gente frequenta, ele troca as nossas amizades, e daí o Senhor foi me apresentando gente de Deus, né? Daí eu fui conhecendo missionários, daí eu fui trabalhando com os missionários, fui conhecendo a missão, me apaixonei pela missão, foi ungida missionária, e assim foi indo. Deus só foi fazendo, e eu disponível, que era aquilo que a gente estava falando, tem que estar disponível para as coisas do Senhor, né? Amém. Na verdade, realmente atender ao chamado de Cristo, né? Os discípulos que a irmã começou falando, eles são chamados e eles largam tudo que eles estavam fazendo para seguir a Cristo. E aí, às vezes, a gente lê esse texto e a gente não tem o entendimento de que chamado é esse, né? Não era um chamado qualquer, não era qualquer um que estava chamando, né? Não era como um chamado para festa, por exemplo, como um chamado para balada, não era isso, não era um convite comum, né? E só sabe isso de fato quem já passou por essa experiência de ser chamado por Cristo, né? E aí talvez possa parecer loucura para quem não entenda, né? Mas a palavra fala que os que são naturais, eles não vão entender as coisas que são espirituais. E a gente, quando recebe essa certeza de Deus, é como se o nosso patamar mudasse, as nossas prioridades mudassem, a nossa vida ela muda completamente, ela vira de cabeça para baixo mesmo. Tudo aquilo que a gente não considerava, a gente passa a considerar, e tudo aquilo que a gente considerava, né, passa a ser secundário, né? Então Deus ele faz essa transformação. A gente ama os nossos familiares, mas o próprio Cristo disse que quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. E aí a gente começa a compreender de que nós precisamos ser dignos de Cristo, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Como diz o primeiro mandamento. Amém. Vamos lá, já estamos chegando no fim, aí a gente deu uma acelerada e foi bom, foi bem legal, produtivo, sem perder a essência. Qual a importância das igrejas ensinarem sobre missões, irmã Daiane? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito interessante mesmo, Thiago, porque assim, hoje em dia é pouco falado, né? É pouco falado, é pouco orado e pouco discipulado também em questões de missões, porque a maioria das igrejas, infelizmente, elas querem unificar, né, e ficar com os irmãos ali dentro. A gente sabe, por que eu vou à igreja o domingo? Eu vou à igreja para congregar com os meus irmãos, para formar o corpo de Cristo, né? Porque o Senhor, ele não está habitando nos templos ali, né? Se eu estou na minha casa, o Senhor está comigo. Se eu estou no meu trabalho, o Senhor está comigo. Então, hoje em dia, é muito pouco falado, infelizmente. As igrejas, elas querem deixar a maioria que os irmãos fiquem fazendo o trabalho ali dentro, só ali dentro, e não vão para outros lugares, não vão para fora, né? Levar a palavra do Senhor, o amor dele, enfim, e acabar discipulando e ensinando os outros irmãos. Então, assim, ó, hoje eu congrego numa igreja mais pequenininha, né? Nós somos uma igreja nova, nós estamos em crescimento, mas nós temos uma visão de missões, porque os meus pastores, eles são também missionários, eles trabalharam muitos anos em Portugal, eles fizeram missões lá também, então eles têm uma bagagem muito, muito linda em questões de missões também. Mas tem, infelizmente, muitas congregações que eles não enriquecem isso no irmão e na irmã, né? Às vezes a pessoa que está congregando lá, ela tem vontade de fazer algo, né? De sair, ir para outros lugares e conhecer, mas infelizmente elas não têm essa oportunidade. Porém, Thiago, nós sabemos que existem, né? Algumas instituições missionárias que você consegue fazer o teu cadastro lá, você faz a tua inscrição, teu cadastro, tem um valor mensal lá que você paga, e você vai se aprimorando, vai fazendo curso, né? Vai se aprimorando lá até que você consiga. E eu me lembro que um dos grupos que foram lá na Bolívia, eles estavam na última etapa lá deles, que era a etapa já prática, né? Que eles estavam lá aprendendo realmente como é que era a questão cultural. Então é bem interessante assim isso. Mas a igreja tem que estar disposta a poder também investir,
né, no missionário, porque muitos querem também fazer missões, mas não têm condições econômicas de fazer, né? E daí você não acabam virando mochileiro, põe a mochila nas costas e vai e deixa Jesus ir te usando. E tem outros que também tem a questão da família, né? Às vezes tem medo de deixar a mãe, o pai, tudo isso. Então, eu nesse fato, eu oriento a se inscrever em alguma instituição missionária aí para poder fazer missões. Glória a Deus. Essa pergunta, ela parece até um pouco, né, desconexa, né? Mas, infelizmente, a gente tem que fazer essa pergunta hoje, da importância das igrejas ensinarem sobre missões, porque a igreja, na sua essência, ela é um polo missionário. Ela precisa ser um polo missionário, né? É como a irmã falou, a gente hoje se reúne, muitas vezes se apega apenas àquela reunião ali, ou apenas àqueles eventos que são proporcionados por aquela comunidade de fé, e esquecemos, às vezes, da ênfase, né? Que é ir de fazer discípulos de todas as nações, né? Que é o que Jesus comissionou a igreja. A igreja, ela é um polo para preparar pessoas de fato para saírem para fora, né? O nome igreja, eclésia, né? É sair para fora, né? Então a gente Exatamente. precisa ter esse povo, a gente precisa de fato entender isso, mas infelizmente as igrejas estão muito institucionalizadas, né? E elas se prendem muito à instituição, à placa da igreja, e acabam fazendo divisões, né? Muitas vezes a gente tem até dificuldade de se correlacionar entre igrejas, porque tem muito aquela coisa denominacional, eu sou batista, eu sou assembleia, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e em nenhum momento a gente está falando também sobre desigrejar. É Exatamente. importante a congregação, é importante, a gente só não pode perder a ênfase, né? Que é o que Uhum. é pedido, infelizmente. Mas a irmã me falou. Tiago, eu gostaria de acrescentar algo muito interessante aqui que eu estava pensando também, assim, ó, você que quer fazer missões, mas não sabe como fazer, primeiro ore, peça um direcionamento do Senhor, conversa com o teu pastor e com a tua pastora, junta um grupo na tua igreja e vai visitar um centro de reabilitação que tem aí na tua cidade, vai visitar um centro geriátrico que tem aí, vai num hospital orar pelas pessoas, vai no setor que, se tiver, por exemplo, um hospital oncológico com câncer, vá, se tiver um hospital infantil, vá, vista-se de palhacinho, leve balão, sabe? Leve algum irmão no violão para louvar, doe amor a essas pessoas. Aí vai começar Deus tocar no teu coração, te usar e te preparar para coisas grandes que virão. É bem interessante até, né, a gente também acrescentar a isso, de que o medo vai vir, né? O medo de sair na rua, o medo de se dispor para esses trabalhos, só que Deus em tudo ele nos capacita. Eu lembro quando, as minhas primeiras vezes que eu fui para as ruas, né, em evangelismos de igreja local, quando a gente saía para evangelizar o bairro e fazer algum impacto naquele bairro, eu não sabia o que eu ia falar para as pessoas. Eu não tinha a mínima ideia do que eu iria falar. O que eu tinha era a palavra de Deus, uma boa intenção, uma boa vontade, né? Mas era interessante como Deus ele colocava as palavras na nossa boca, como Deus ele nos capacitava. E quanto a isso, eu não estou estimulando a um despreparo. Na verdade, eu sou uma pessoa que motivo muitas pessoas a se prepararem, né, para esses momentos, mas cara, não tem preparo maior que o Espírito Santo agindo sobre a sua vida e te capacitando ali naquilo que nem mesmo você sabe o que você iria falar. Então, isso é muito importante. Mesmo que você não tenha a mínima noção, Deus, ele capacita. Deus, ele capacita. Claro, se você se preparar, se condicionar, se aliançar com pessoas que já têm uma experiência, um preparo, isso vai contar muito também. Mas o Espírito Santo ele vai te capacitar e isso é uma certeza que eu tenho. Isso é uma certeza que a palavra também nos dá. Amém. Estamos chegando ao fim, hein? Estamos chegando ao fim, mas ainda temos algumas perguntas. Que tipo de apoio os missionários sentem mais faltas, irmã Daiane, no que se refere às igrejas locais, né? As igrejas, às vezes, de origem. Às vezes a irmã está congregando no lugar, mas a irmã se dispõe a sair no campo missionário. E aí o que a irmã sente mais falta de apoio, né? Das igrejas nesse sentido? Um dos grandes apoios que a gente sente bastante falta é o apoio financeiro, né, Tiago? Porque, infelizmente, assim, algumas igrejas não estão dispostas
a poder contribuir para missões. Tem algumas congregações, tanto no Brasil como fora do Brasil, que fazem o culto de missões, né? Então eles arrecadam e acabam ajudando os irmãos que estão no campo missionário. Essa é uma das grandes faltas que a gente tem. E também o próprio apoio da congregação, né, dos irmãos, dos pastores, estarem orando, estarem intercedendo por nós que estamos no campo missionário. Isso é uma das grandes coisas que faz falta para nós. Então, como, por exemplo, assim, eu era de uma igreja local, lá de Santa Cruz da Sierra. A minha igreja ela não tinha uma visão de missões, mas, porém, o meu pastor, ele sempre me deu as portas abertas para ir e ajudar a quem precisasse, né? E estar ajudando outras igrejas também. E o interessante, Tiago, que eu não cheguei a mencionar, era que, assim, ó, nós uníamos os missionários para ajudar pastores locais que tinham acabado de chegar naquele determinado bairro e não tinha fiéis na igreja. Então, nós fazíamos evangelismo de rua, convidávamos para o culto daquela congregação, contávamos como que ia ser as atividades da semana, nos vestíamos de palhacinho alguns, outros iam e batiam de porta em porta. Então, nós fazíamos muito isso também. Então, isso ajudava os pastores locais, né, de outras congregações a chamarem, né, ter um chamativo maior para os irmãos para conhecerem a congregação local ali, no caso, que estava para aquele bairro, né? Então, a questão financeira é algo que realmente pesa muito, porque o mínimo você acaba gastando, transporte de ida e volta até o local onde você vai, né? Alimentação que faz falta. Se você estar disposto a morar no lugar, então você vai, obviamente, às vezes até pagar um aluguel, alguma coisa assim, isso acaba fazendo falta. Porém, eu te digo uma coisa, a gente sabe que a palavra do Senhor diz que nós não temos que nos preocupar com nada, né? Que Ele supre todas as nossas necessidades. E é verdade, porque eu me lembro que quando eu estava angustiada com o meu aluguel, eu não sabia como é que eu ia pagar o aluguel lá do quartinho onde eu morava, porque eu morava num quartinho, e o Senhor sempre falava para mim assim, vai lá e olha na tua conta lá. E eu olhava e o dinheiro estava lá. Porque havia irmãos aqui no Brasil que ficavam sabendo que eu estava fazendo missões lá na Bolívia, através do pastor que me batizou, e ofertavam na minha vida. Então, assim, grandioso que Deus fazia, grandioso. Eu me lembro que uma vez, Thiago, eu estava indo, porque assim, a Santa Cruz da Sierra é uma igreja, Santa Cruz da Sierra é uma cidade que tem o clima bem parecido com o do Brasil. Então, sim, é bem como o sul, faz muito frio e muito calor. E quando faz frio, é um frio mesmo de estremecer, porque é bem frio e é chuvoso. E um dia eu estava indo para a igreja e eu não tinha uma bota. Eu não tinha uma botinha fechada, os meus sapatos eram abertos. E eu estava indo para a igreja, e a igreja que eu congregava, da minha casa até a igreja, eu ficava mais de 45 minutos para chegar até lá de ônibus. E naquele dia estava chovendo bastante. Eu peguei o ônibus, fui, né? Assisti o culto, tudo, e estava voltando com uma outra irmã para a minha casa, porque ela morava perto ali da minha casa. E daí nós estávamos na chuva andando, nós tínhamos descido na parada de ônibus, nós estávamos na chuva andando com guarda-chuva, e ela olhou para os meus pés e ela falou assim para mim, irmã Dai, quanto que você calça? Daí eu falei assim, eu calço 38. Daí ela falou assim para mim, eu tenho uma bota que eu comprei lá e eu não gostei, eu vou dar para a irmã. Nossa. Então, assim, Deus, ele supre tudo, até esses detalhes pequenininhos de uma bota que falta para você andar na chuva, no frio, sabe, da tua alimentação, do teu aluguel, ele supre tudo. Então, se realmente você for disposto e disposta para trabalhar para o reino, não se preocupe com as coisas miúdas, que Deus vai suprir tudo que você precisar, independente se a tua congregação te apoiar ou não, Deus vai suprir. Esteja disposto, esteja disposta, faça a obra, que Deus cuida do resto. É interessante, né? Porque a gente lembra da inspiração do próprio Cristo, né? Que não tinha onde reclinar a sua cabeça, né? E ele, quando ele chama os discípulos, ele não deixa eles enganados. Ó, não tem, o filho do homem não tem onde reclinar suas cabeças. Então, não venham achando que vai ser
o morango, que vai ser tudo uma maravilha, que não é. Né? Na verdade, muitos desafios a gente encontra. E eu acho que essa questão da igreja também, né, contribuindo também com o que a irmã já falou, a gente vê que as igrejas elas estão realmente muito presas à sua localidade. Isso não é um pecado, não estou dizendo que seja de todo errado, né? Mas só que eu acho que a mesma ênfase que a gente tem que ter com a localidade, quando se tem missionários dentro da igreja, pessoas que são da igreja, que são missionários, a gente precisa também entender que os missionários também são um ministério, né? Como a gente entende que o departamento infantil dentro da localidade é um ministério e a gente investe no departamento infantil, a gente investe no grupo de louvor, compra os instrumentos do grupo de louvor, a gente precisa também investir também nas pessoas que se dispõem a sair para o campo missionário, que é muito trabalhoso, muito labutoso, né? Não existe essa palavra, mas existe uma labuta muito grande no campo missionário. E é o último, né, Thiago, que eles fazem, assim, tipo, eles investem no louvor, no ministério infantil, nas cadeiras, no ar-condicionado. Não estou dizendo que isso é errado, não me interpretem mal, tá? Mas, assim, tem que existir no coração da liderança pastoral também que precisa se fazer missões, né? Então, assim, a igreja, vamos dizer que a igreja local não tenha condições de mandar um irmão lá para um outro país. Eu não tenho, por exemplo, condições, irmã Dai, de mandar lá para a África, de mandar lá para a Bolívia, por exemplo, onde você esteve, mas eu tenho condições de mandar para um centro geriátrico aqui na esquina da minha casa, eu tenho condições de mandar para aquele centro de dependência química que está precisando, entendeu? Porque assim nós vamos gerando os grandes missionários, né? E esses próprios missionários vão criando essa vontade no coração deles, né? O Senhor vai aumentando essa vontade, vai mostrando o chamado e o dom deles, que eles mesmos, mais para frente, eles vão poder até propriamente suprir a necessidade deles no campo missionário. Porque muitos por aí estão trabalhando, ganham seu salário. Ah, mas o ano que vem eu tenho 30 dias, por exemplo, de férias. O que eu vou fazer nas minhas férias? Vou viajar, vou fazer missões em outro lugar, então tenho condições de pagar minha passagem de ida e de volta, tenho condições de pagar minha estadia, tenho condições de pagar minha alimentação, então eu vou fazer junto um grupo e vai. O importante é fazer o ID do Senhor. Esse é o mais importante. Que tipo de conhecimentos e habilidade a irmã considera imprescindíveis para uma pessoa que tem que fazer missões, e ela especificou bem fora do país, né? E aí são características, conhecimentos, habilidades que a pessoa precisa ter, que são imprescindíveis para fazer essa missão fora do país. O primeiro de tudo, que foi que nós mencionamos anteriormente, é saber se você tem um chamado para isso, né? Você tem que saber se você está disponível, né, a deixar ali o teu núcleo familiar, ali o aconchego da tua casa, do teu lar, né, a tua cama quentinha, o teu ar-condicionado, o teu feijãozinho com arroz, para poder estar disposto, né, a encostar a tua cabeça na pedra, como nós falamos. Então, isso é o mais importante, que a pessoa esteja disposta a fazer isso. E daí, com o desenrolar das coisas, que Deus vai te mostrando as tuas características, né? O que você precisa ir amadurecendo. Primeira coisa, você tem que ter empatia pelo próximo. Né? Se você não tiver aquela empatia, aquele dom de querer ajudar, de abraçar, de amar aquela situação, então já não é mais para você. Segundo, nós precisamos estar disponível, né? Terceiro, nós temos que ter um amadurecimento com o Senhor, nós temos que estar bem enraizados ali no ministério com Deus e queremos saber realmente se é aquilo que o Senhor quer para nós e o que nós queremos fazer. Porque também não adianta eu me lançar missões e falar assim, eu quero fazer missões e ir para outro país, chegar lá e fazer cara feia, não gostar da comida, aquele irmãozinho não tá cheirando bem, não vou abraçar ele, irmão. Aquela criança tem piolinho, não vou abraçar, entendeu? Não Sim. Pode, entendeu? Você tem que estar, digamos assim, aberta a todo tipo de situação e sabendo ter um entendimento de como vai lidar com isso. E com o tempo, Thiago, Deus vai te dando esse amadurecimento, vai te ensinando, né, a você ser um pouco mais madura na questão do ministério. E aí você vai criando características, você tem que estar disposta também
a conhecer o idioma local, porque a gente sabe que não é o nosso idioma natal, né? Então, primeiro você tem que aprender o idioma e a se comunicar. Então, não adianta também eu ir para um país e não saber me comunicar com os irmãos que vão estar lá, né? Como é que eu vou falar do amor de Cristo? Porque a Bíblia, que aquele irmão vai abrir, ele tem uma outra linguagem, né? A minha vai estar ali em português, mas a do irmão vai estar no idioma dele. Então, eu vou ter que saber me comunicar com aquela pessoa, né? E respeitar principalmente a cultura local do lugar onde eu estou indo. Então, o que eu sugiro? Antes de ir para o país, estude o país. Faça igual fez esse pastor lá que você estava comentando, entendeu? Estude toda quanto a população, quanto que é, qual que é a precariedade desse país, como que é a cultura, se tem cultura religiosa ou não tem, o que predomina mais lá. Isso é muito importante, porque tem países que é proibido até você abrir a Bíblia na rua, né? Então você tem que saber aonde que você está indo, porque também você não pode correr um risco, né? Então eu me lembro que lá na Bolívia, na época do Evo Morales, que era o presidente de lá, ele colocou um decreto que era proibido, escute bem, Thiago, era proibido você falar de Deus nas ruas. E era proibido qualquer tipo de manifestação religiosa a favor de Deus e reuniões, ou seja, ele queria acabar com as igrejas, seja católica ou seja evangélica, ele queria acabar com as igrejas. Então, eu me lembro que naquela época o país todo se uniu, que o país é muito forte, o catolicismo lá também, o país se uniu e conseguiram vencer, mas foi uma luta muito grande, assim. Então, você vê, por exemplo, lá tem uma praça muito grande, que é chamada de Praça 24 de Setembro, que é bem grandona, e nessa praça todos os irmãos estavam lá orando de joelhos, tanto católicos quanto evangélicos, pedindo para que Deus quebrasse essa malignidade do coração dele. Então, antes de eu visitar qualquer país, estude sobre a cultura local desse país, né? E se informe. Se você vai através de uma congregação, de uma igreja, se informe com os irmãos como é o trabalho missionário, para que você possa ir adquirindo essas características local do país que você vai visitar. É interessante, né? Porque a gente vive aqui uma cultura totalmente diferente, né? Uma cultura confortável para o cristianismo, apesar de termos, né, pessoas que são contrárias à fé. O nosso país é majoritariamente cristão, né? Seja ele católico ou evangélico protestante. E aí isso aqui é uma crítica velada, tá? Mas a gente vê muitos missionários indo para países, né, ou locais, cidades, que aonde o evangelho, o cristianismo, ele é majoritariamente aceito e confortável de se pregar, né? E aí muitas vezes não tem essa preocupação. Olha quantas coisas a irmã pontuou aqui para a gente se preocupar, para a gente se preparar, se especializar, estar mesmo ali apto a adentrar num local totalmente hostil à nossa fé. Olha quantas coisas, né? E aí a gente às vezes vê missionários, eu vou fazer missões em Orlando, né? Que é um país ali turístico, né? Um país confortável, vou fazer missões, não que esses lugares eles não carecem da pregação do evangelho, todo lugar ele carece, mas existe uma diferença, né? Entre você ir para um lugar onde você vai encontrar uma hostilidade quanto àquilo que você vai anunciar, para um país onde você vai encontrar um conforto, né? E realmente a gente precisa conhecer, estudar, se preparar. A gente está aqui no tópico de conhecimentos e habilidades. A gente não pode também achar que a gente vai de qualquer forma e acreditando que o que a gente vive no Brasil é o que a gente vai manifestar com conforto em outros locais, né? E eu quero acrescentar uma coisa importante, Thiago, que assim que eu me lembrei, que Deus me deu a oportunidade de conhecer uma missionária lá na Índia, a Shell. E assim, ó, nós nos comunicávamos ali, né, através das redes sociais, e eu me lembro que ela me contava que eles iam fazer missões nos campos leprosos, onde tinha pessoas com lepra.
E daí, como ela não podia ficar muito filmando lá, então ela filmava ali um pouquinho, e daí cortava, daí ia filmando um pouco, cortava, daí ela ia me mostrando a situação daquelas pessoas. E eles não podiam abrir a Bíblia na rua. Se eles abriam a Bíblia na rua por serem estrangeiros, eles poderiam ser presos. Então, assim, era tudo muito escondido, era tudo muito, muito ocultado lá para poderem ler a Bíblia. E daí ela me mostrando a situação dos irmãos com lepra. E eu sei, como médica, né, que a lepra, ela não curada e não tratada, ela se torna feridas fétidas, que tem odor, que tem cheiro forte. Então, você tem que estar preparado para isso, entendeu? Você tem que estar preparado para esse tipo de situações e não fazer cara feia e eu não quero, porque assim, uma coisa que eu aprendi com o pessoal de missões, quando eu estava conhecendo missões, eu me lembro que uma vez uma líder pegou e falou assim para o grupo missionário que estava, né, apresentou, né, alguma parte culinária lá da Bolívia, que tem algumas coisas bem, bem raras, assim, né? E eu me lembro que tinha uma irmãzinha lá que falou assim, eu não quero comer isso. E a líder falou assim para ela, como que você não vai comer? Você está pisando na terra deles. Você veio para cá, disposta a fazer a obra, você tem que conhecer a cultura local, então você tem que comer. Né? Então foi algo que ela me ensinou. Ela falou assim: você não pode se dar o luxo de dizer eu não quero comer, eu não quero ir, hoje eu estou com sono, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor, hoje eu não estou disposta. Não, você não tem o luxo de dizer isso. Você tem que estar todo o tempo disposto a fazer a obra e conhecer a cultura local, comer a comida deles, né? Participar da alimentação, né? Respeitar a cultura deles, para que você possa entender tudo o que está acontecendo ali, né? Se a gente não, se a pessoa que vai para o campo missionário não tiver essa abnegação, né, das suas próprias vontades, das suas próprias, seus próprios caprichos, de fato, ainda não entendeu o que ela está fazendo ali, né? Porque o simples ato de já estar ali já é uma abnegação, né? E aí isso precisa ser ainda mais explorado e aprofundado conforme você vai entrando. Sim, e até lá na Bolívia, Thiago, se você se nega a comer um prato deles que foi dado a você, é uma ofensa muito grande. Até tem um podcast da Dalina, depois eu posso até mandar o link para vocês, que é muito engraçado. A Dalina é uma amiga minha boliviana que hoje vive no Brasil. E lá na Bolívia é ensinado, por exemplo, você não negar. Se alguém te convida para comer, você aceita, mesmo se você já está satisfeito em comer. Né? E aqui no Brasil é diferente, né? A gente, come mais um pouquinho, mas daí a gente oferece por gentileza, né? E a pessoa, não, obrigada, já estou satisfeita. E a Dalina, sem saber de como era a nossa cultura brasileira, boliviana, recém-chegada no Brasil, comia, e daí o amigo do marido dela ofereceu um prato de comida para ela comer e ela aceitou, porque ela achou que estava fazendo algo, vamos dizer assim, respeituoso, mas na verdade ela deixou ele até sem a alimentação dele, sem a comida dele. Então é algo cultural muito diferente. Então isso nós temos que respeitar, né? Então se vai para o país, estude bem a cultura. Se vai para a Bolívia, você vai ter que aceitar tudo que te dão. Lá às vezes eles cozinham língua, cozinham a cabeça do boi com olho, cérebro e tudo, e eles colocam numa tigela e dão para a gente provar. E como que eu vou dizer, não, eu não quero, obrigada. Não, não posso. É bem diferente, né? Esses relacionamentos culturais, as conexões culturais. Mandaiane, a gente está chegando no fim, tá? Tem mais um tópico aqui que é uma oportunidade que a gente sempre dá para o nosso convidado de trazer ali um ou mais testemunhos, né, nessa trajetória de vida, de missões, no caso da irmã de missões, né? Mas nessa trajetória da sua vocação que tenham marcado o seu ministério. Eu queria que a irmã compartilhasse com a gente. Tem, Thiago. Tem um testemunho que nós estávamos fazendo missões no lixão, lá em Santa Cruz de la Sierra. E nós estávamos participando do culto da igreja local, né, ajudando ali no culto, mas entre um tempo e outro ali, entre um culto e outro, nós fomos nas casas visitar as pessoas, né?
E daí havia uma senhora que ela tem 4 filhos. E ela vivendo aquela situação pobre no lixão, sem o marido, porque ela tinha vivido uma relação bem tóxica, o marido batia nela, batia nos filhos, abusava dela, abusava dos próprios filhos também. E ela vivendo aquela situação sem saber o que fazer, ela se ajoelhou, ela depois contando para nós, né? Ela se ajoelhou na sala dela e pediu para o Senhor alguma resposta de Deus. Ela falou assim: Deus, eu não sei o que eu faço, me dê alguma resposta, o que eu posso fazer? E daí, naquele momento, os missionários bateram na porta da casa dela e ela abriu a porta, pediu para que nós pudéssemos sentar, nós sentamos, né, e começamos a falar do amor de Jesus para ela, e ela começou a chorar. Chorando, começou a chorar, e nós olhando assim, né, vendo ela chorando, abraçamos ela, e daí ela falou assim para nós: vocês estão vendo esses 5 copos de limonada na mesa? Havia uma jarra e havia 5 copos assim em cima da mesa, servidos de limonada. E ela tinha 4 filhos, tá? Sendo o último, acho que em torno de 1 ano e meio tinha na época. E a gente, sim, senhora, estamos vendo. Daí ela falou assim para mim: esses copos têm veneno dentro. Eu ia dar para meus filhos e o último eu ia tomar. Mas antes de eu dar para meus filhos e antes de eu tomar, eu estava pedindo uma resposta para Deus, que se realmente ele fosse Deus, que ele fizesse algo na minha vida. E daí, naquele momento, aquela senhora chorou muito, aceitou Jesus, e hoje essa senhora é obreira lá no lixão de Santa Cruz de la Sierra. É uma mulher maravilhosa que fala do amor de Cristo para todos, se libertou do marido, se libertou de todas aquelas dores que ela tinha, o Senhor curou ela e resgatou aquela mulher para uma vida nova. Então, eu creio que o Senhor faz todas essas coisas, assim como Ele fez comigo, Ele fará com você. E antes de finalizar, eu deixei separado aqui um versículo que eu gostaria de compartilhar com todos, que está em 1 Pedro 4,10, que diz assim: cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros, como mordomos fiéis da graça de Deus em suas várias formas. Então, nós temos que ser aqui mordomos do reino, distribuir o amor dele em todos os lugares que nós vamos, dentro e fora da nossa família. Glória a Deus. 1 Pedro 4,10, né? Vou guardar 1 Pedro 4,10. Amém. Irmã Daiane, olha só, não errei o programa todo, a gravação toda, agora no final que eu fui falar Daiana. Irmã Daiane, foi uma bênção, tá? Estar com a irmã, foi uma bênção agregar conhecimento, agregar experiência, agregar lições que a irmã tem aprendido, que eu creio que vai cooperar para a vida de outras pessoas, e esse é o propósito, né, Amém. da inspiração. Foi um prazer, tá? Receber a irmã aqui. A gente passou um pouquinho do horário, mas isso não tem problema nenhum. O papo foi super edificante, Amém. produtivo também. Eu creio que tem um propósito, né? A gente passar um pouquinho de tempo de trazer mais conteúdo para as pessoas que estão nos assistindo. Queria dar a oportunidade da irmã dar as considerações finais da irmã, tá? E aí a senhora pode também trazer para nós as redes sociais, contatos que a irmã possa disponibilizar, tá bom? Não é obrigatório, não, um contato pessoal, mas aqueles que a irmã queira e esteja disposta a compartilhar aí com as pessoas. Amém. Eu quero dizer a todos os irmãos, a todas as irmãs, né, que estou aqui disponível para orar por você. Se teve alguma dúvida e quiser conversar comigo, é só me adicionar lá no meu Face, que é o Daia Barré, com Y, tá? Vamos estar trocando experiências, ideias, e tenho certeza que será edificante para a tua vida e para a vida de todos os demais que estão ao teu redor. Quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês, agradecer a oportunidade aqui do blog, e que continue edificando vidas assim como edificou a minha também, tenho certeza que edificará de todos. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo, quero agradecer mais uma vez a irmã Daiane Barreto, missões. Hoje a gente falou sobre missões, um papo tão importante, tão primordial para a igreja, né? E aqueles que estão nos assistindo e que talvez tenham, né, ainda não tenham se encontrado na sua vocação, ainda não tenham se encontrado
naquilo que é útil para o reino de Deus, se servem a uma igreja local, ou ainda não servem, mas têm o desejo de começar a servir uma igreja local. Eu quero dizer para vocês que esse tema missões, ele é um tema que, apesar da gente estar trazendo aqui como mais um dom, mais uma vocação, ele também é um tema que abrange toda a igreja. Seja você, qual vocação você exerça, ou qual dom Deus capacitou você. A missão é para todos. Cristo, ele comissionou a igreja a fazer discípulos. Então, por mais que você não vá para outro país, você tem essa missão de fazer discípulos dentro da sua igreja local, dentro do seu contexto cultural, dentro do seu trabalho, dentro de onde você estiver. E esse é o objetivo do Dons a Serviço do Reino, te despertar e te encorajar e te inspirar a fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então, que em nome do Senhor Jesus, esse vídeo ele sirva como uma ferramenta para te alcançar, para te trazer clareza, para te trazer confirmação naquilo que Deus deseja e quer te usar. Então, que você seja edificado, esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, eu agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço à irmã, e que em nome do Senhor Jesus todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz de Deus. Glória a Deus. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y